que começou desde os meus 8 anos de idade, quando no meu lar ninguém servia ao Senhor. Deus me separou para o seu projeto e me deu estrutura para ser coluna da casa. E aqui estamos hoje, mais um 11 de fevereiro, cantando vitória e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos agradecer a confiança do pastor Carlinhos e todas as vezes que ele confia o púlpito dessa igreja para nós, por mais que sejamos pastores auxiliares desta igreja, mas é preciso muita vigilância, muito cuidado e muita dedicação para falar somente o que o Senhor mandar. E é por isso que eu agradeço a Deus a confiança do pastor Carlinhos, toda vez que ele me escala para ministrar nessa igreja. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do primeiro versículo, assim está escrito: o Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. Ela crescera com ele, com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços. E ele a considerava como filha. Certa vez um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa e as mulheres do teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Assim tu mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua casa ou da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e te darei ao teu próximo. E ele te se deitará com suas mulheres à luz do dia, com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas visto que com este ato, deste motivo, para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Pode tomar o seu assento? E desde já peço a sua atenção para ouvir a palavra do Senhor, que será de muita substância espiritual essa noite. Amados irmãos, pastor Carlinhos, quando nos escalou, e eu falei para ele: pastor, eu vou dar um pulo nessa ministração. Por quê? Porque havia parado na ministração do evangelista Edinaldo no capítulo 6 de 2 Samuel, sendo que o assunto de 2 Samuel capítulo 7 ao capítulo 11, se os irmãos recordarem e quiserem rever, está justamente na semana de oração, na ministração nossa na quarta-feira.
em que falamos sobre a restauração do culto a Deus no reinado de Davi. Então, esse tema da semana de oração estava justamente nos capítulos de 7 a 11 de Samuel. Então, por isso que, ou melhor, a 10, em que Deus, como resposta ao zelo de Davi pela adoração, pela comunhão, agora deu vitória aos inimigos. Mas agora chega um momento na vida de Davi em que o sucesso sobe para a cabeça. Por quê? No capítulo 11, nós percebemos, e essa leitura que nós fizemos do capítulo 12, na verdade, é uma continuação de tudo o que aconteceu no capítulo 11. Nessa altura, dizem os historiadores bíblicos que Davi já contava com cerca de 50 anos de idade. Então, ainda no vigor das suas forças. E justamente como diz o capítulo 11 e o versículo 1, no tempo que os reis saíam para a guerra. Davi ficou no palácio. Isso mostra um cuidado que nós precisamos ter. Quando Deus nos leva a um nível, a uma estatura espiritual, a gente não pode se acomodar a ponto de achar que já sabe de tudo, que pode tudo e que não precisa aprender mais nada. Mas essa atitude de Davi, porque foi depois da sucessão de vitória que Deus deu aos inimigos de Israel, ou contra os inimigos de Israel. Agora Davi se acha no direito de não sair ao campo de batalha. E isso é um perigo, porque já diziam os grandes reformadores, foi da autoria do reformador Martinho Lutero a seguinte frase: a cabeça vazia é a oficina do diabo. Quando nós estamos fora do lugar que Deus nos plantou, fazendo aquilo diferente do que Deus nos chamou, o diabo encontrou a brecha para agir. E foi justamente o que ele encontrou em Davi, quando ele estava no palácio, no tempo que ele deveria estar no campo de batalha, no tempo que os reis saíam para a guerra. Na hora que não devia, no lugar que não devia, ele viu que não devia. Como está escrito no versículo 2. Ele se levantou da sua cama à tarde, capítulo 11, versículo 2, de 2 Samuel. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito bonita. Batseba. Então veja o perigo do que é estar no lugar errado, na hora errada e não fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Detalhe, como nós falamos a idade de Davi, isso também nos traz um ensinamento importante que vai bater no lombo de nós homens essa noite. Davi com 50 anos, ainda pagando de gostoso. Porque tem homem que é assim. E eu não vou dizer que é só lá fora não, porque tem muito lobo dentro da igreja. Com 50 anos, a idade que já começa a se aquietar, as forças já não são a mesma. Tem coisa que com 36 eu já sinto, irmão, que eu não aguento mais virar uma noite em claro. Porque quando eu tinha 18, né? Não era na noitada não, viu? Mas quando tinha confraternização da mocidade no final do ano, a mocidade se reunia, depois do culto da virada, a gente ia para a casa dos coordenadores da mocidade, ficava até 5, 5 e meia da manhã. Eu não aguento mais isso. Quem dirá com 50 anos de idade? Mas tem homem que parece que tem um espírito do bode. Parece
Parece que o bode velho não saiu de dentro dele, não. E ele quer pagar de bonitão. Eu digo uma coisa, lá em casa é diferente. Ela já passou a letra. Se sair da linha, não vai lidar comigo não, vai lidar com Deus, viu? E eu vou dizer uma coisa, irmão. Se você está me vendo bonito, arrumado, bem tratado e bem cuidado, muito bem, o parabéns é da missionária Kelly. O parabéns, o mérito é seu, meu amor. Porque se ela for dar o testemunho, tem hora que ela diz assim, eu digo, minha filha, não falo mais não, senão acaba. Mas eu tenho que dar o braço a torcer e dizer, se hoje eu estou bem tratado, estou bem cuidado, estou bem amado, foi o presente que Deus colocou na minha vida, chamado missionária Kelly. Então, por que agora eu vou querer pagar de bode velho? E ser mal agradecido, não retribuir com amor. O amor que Deus colocou no coração dela para cuidar de mim. Eu costumo dizer, até o meu pastorado eu devo a ela. Porque se eu não fosse pastor, eu continuava marido. Mas se eu não fosse marido, eu também não era pastor. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 3, convém que o candidato ao episcopado, pastor, ele seja irrepreensível, casado e marido de uma só mulher. Então, se não fosse esse presente de Deus na minha vida, eu não estava aqui não, irmão. Mas eu tenho cuidado, eu tenho oração, eu tenho intercessão, eu tenho o joelho dobrado. Eu tenho bom trato. Aí foi a maior questão de engomar, eu estou engomadinho, bonitinho. Missionária Kelly. Então, para quê? Eu querer brincar de pavão? Não. Seja eu, seja você, marido grato pelo presente que Deus colocou na sua vida. Pode ser bonita, pode ser vistosa do jeito que for. Mas piriguete e piricrente não é futuro para ninguém. Piriguete e piricrente, porque tem piricrente também, não é futuro para mim, nem é futuro para você. Só quer aventurar, só quer destruir o seu ministério, a sua vida espiritual. Que essa pombagira do inferno quer isso. Mas essa palavra está chegando para nós como vacina essa noite, para dizer, vamos ficar firmes no propósito, vamos pensar naquilo que é de cima, vamos nos consagrar, vamos nos entregar a Deus, vamos continuar firmes no propósito, porque Ele com a sua graça vai nos segurar, nós vamos fazer a obra e o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí, como a Bíblia diz, aquilo que os olhos veem agrada, a mente maquina e o coração gosta. Aí Davi diz, chama ela para cá. Outra atitude ilegal, abuso de autoridade. Se viu na posição de rei e usou da influência para brincar com a mulher do coleguinha. Não pode. A Bíblia, ela nos ensina diferente. Quanto maior a posição, maior a responsabilidade é de servir.
Nós que somos evangelistas, pastores, missionárias, oficiais da igreja, a nossa posição e a nossa missão não é a de exercer domínio, é a de exercer serviço. É de servir este rebanho. E é o que Paulo diz nas cartas pastorais. Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, a partir do verso 1, ele dá um alerta aos líderes da igreja. Não exerça com domínio, exerça com serviço. Mas Davi, na sua mania de grandeza, ele abusou da sua autoridade. Conjecturando, ele pensou: eu sou o rei, eu faço e decido o que eu quiser. Qualquer um que eu bater os olhos, eu posso chamar. Não é assim não, tem limite. Tem limite. E depois de ter chamado, consumou, deitou-se com Batseba. Aí quando chega no capítulo 5, ela manda a cartinha do coração: estou esperando um filho seu. E agora? Pecou é para consertar, né? Mas quando o homem está cego pela grandeza, está cego pela soberba, está cego pelo orgulho, aí vamos agora procurar encobrir. Aí acontece, ele manda chamar às pressas o esposo. Glória. Ele manda chamar às pressas Urias, o esposo, para fazer um arrumadinho. Mas se contar o período, irmão, ele estava 3 meses na guerra. Aí quando ele recebe a notícia, aí ele manda chamar o esposo para fazer o ajeitadinho, né? Para ele voltar para casa, para deitar com a mulher. Mas já havia passado 3 meses. Então quem sabe contar não tinha como. Mas como quem está no pecado, cego, quer fazer de tudo para se sair e se limpar, mas não no sangue de Jesus. Porque quando nós voltamos pelo caminho, confessamos o nosso pecado, nos arrependemos e abandonamos, a palavra de Deus diz: o sangue de Jesus é poderoso para tirar de nós todo pecado. Mas Davi, no auge do seu orgulho, procurou encobrir. Urias chega na cidade do rei. Vai, embebeda Urias aí, deixa o coração dele bem alto, deixa ele bem alegre, deixa ele bem empolgado. Embebedar Urias, mas ele não desceu. Depois, insistentemente, Davi diz: homem, vá para casa, eu chamei você para um período de descanso. Ele disse: eu não posso descansar, porque os meus companheiros de batalha estão lá no campo, e eu não posso estar aqui. Agora imagine, será que um homem desse, com um coração cheio de lealdade, fidelidade, honra ao rei, merecia um tratamento desse? Mas quando a gente está embebedado no nosso orgulho e no nosso egoísmo, a gente não consegue olhar para ninguém. Para resumir, quando Davi viu que não tinha solução, ele envia uma carta para Joabe, em que está escrito, aqui no capítulo 11
E no versículo 14 a 16. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por intermédio de Urias, a sentença de morte. O que ia ser morto estava levando no bolso. Traição. A lealdade, a fidelidade foi paga com traição. Aí diz o versículo 15 na carta que ele escreveu: posicionai Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Enquanto sitiava a cidade, Joabe posicionou Urias no lugar onde sabia que havia guerreiros violentos. E quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isso é, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Quando a mente está mergulhada no pecado, o que surge no nosso coração é soberba, orgulho, egoísmo e ingratidão. Um dos piores sentimentos e atitudes que a gente pode tomar com relação à vida de alguém. Ingratidão. O Espírito Santo está nos chamando pela sua palavra. Não seja ingrato. Não sejamos ingratos. Porque essa palavra fala comigo também. Nunca pensemos em cuspir o prato que um dia nós comemos. Sejamos leais. Sejamos fiéis. Se tiver alguma mágoa, procure limpar, procure resolver. Mas não deixe que essa mágoa ela se torne esse orgulho, essa soberba, que depois lhe faz descambar no egoísmo e no pecado da ingratidão. Muitas vezes eu precisei ser repreendido pelo Senhor. E é bom quando nós somos repreendidos por Ele. Quando no nosso orgulho ferido, a gente queria responder com a ingratidão. E agora eu estou aprendendo a abrir o coração. Estou aprendendo a falar de uma forma polida, mansa e clara. Não foi que aconteceu nada pessoalmente em relação ao pastor, mas numa dessas conversas dessa semana, eu disse a ele: pastor, eu estou precisando abrir meu coração. Mas para que a igreja fique tranquila, não foi nada pessoal entre mim e ele. Foi um conflito que estava acontecendo comigo. E eu precisei abrir. E ele entendeu. E é isso que nós devemos fazer, para que essas raízes de amargura, elas não venham surgir em nosso meio e atrapalhar o mover de Deus no meio da igreja. É com transparência, é com verdade, é com lealdade, é com fidelidade que as coisas se encaixam, vai tudo para o seu devido lugar, a obra anda, desenvolve e o nome do Senhor é glorificado. Vamos aprender a abrir o nosso coração. Se tem vergonha de chegar no gabinete, marcar uma hora no gabinete, pastor, venha cá. Não precisa de um banquete não, faça uma garrafa de café, prepare uma bolacha seca, uma bolacha Jaú, creme crack, seja lá o que for, que você tiver, e chame, pastor, precisamos conversar. Para Deus abençoar, está na hora da gente acabar com essa magoazinha. Está na hora da gente cortar esse semblante de orgulho ferido. Está na hora de abrir o
coração e dizer: o que está se passando? Eu gosto porque pastor Carlinhos percebe. Ele pode muitas vezes não falar na hora, mas depois, durante a semana, a mensagem está lá. Estou sentindo você diferente. Aconteceu alguma coisa? Diga, meu filho. Digo, sim, senhor. E eu estou aprendendo a falar. Mas não é falar para vomitar, não é falar para, sabe, soltar os cachorros, não. Saiba abrir o coração. E lembrando das palavras da missionária Eliane, sem ruídos desnecessários. Mas que sejamos leais e verdadeiros. E saiba reconhecer com gratidão o bem que um dia alguém lhe fez. Porque o defeito da geração de hoje é que não pode fazer 99%, se errar num 1% não presta. Rapaz, nem você é 100%. Se não for a graça de Deus na minha e na sua vida, a gente não chega lá. Por favor. Precisamos exercer a gratidão. Louvado seja Deus. E aí, Urias morre. E depois de chegar a notícia de Urias no palácio, Davi achou que estava tudo bem, né? Agora não vai precisar tirar satisfação com ninguém. Pronto. Urias morreu, acabou o meu problema. Chama Batseba para morar aqui. Passado o período de luto, Batseba foi morar no palácio. Aí nós chegamos justamente onde fizemos a leitura no capítulo 12. Que a gente pode querer encobrir aqui. Mas no livro das memórias de Deus está tudo anotado, viu? E eu dou conselho a você, de alguma coisa, se arrependa e confesse a Deus com pressa. Confesse a Deus com pressa. Houve um momento na minha jornada espiritual que o Espírito Santo me confrontou, revelou. Está tudo travado porque está tudo errado. E eu precisei voltar para o caminho e consertar. Está tudo travado porque está tudo errado. Manda ele confessar. E eu precisei confessar. E Deus trouxe restauração. Mas quando o homem que quer encobrir, e Deus tem propósito com ele, porque quando Deus tem propósito com o homem, até na repreensão, Deus ele mostra a sua misericórdia. Se Deus ainda levanta ou fala com o homem, é porque sabe o coração que o homem tem. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Aí o que é que acontece? Deus vai lá em Natã. Levanta-te, Natã. Eu tenho uma palavra para tu entregar. Vai lá no palácio. Fala com Davi. Eu preciso ter um tete a tete com ele. Aí a gente chega no capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. E contou a parábola, né? Ele contou aquela parábola, aquela história assim para ambientar, né? Colocar a pessoa no ambiente, porque uma parábola, uma história que é contada, move a imaginação da gente para colocar a gente naquele devido ambiente. Era por isso que as pregações de Jesus chamavam muita atenção dos seguidores, né? Porque a parábola ela justamente envolve. Aí Davi foi envolvido naquelas palavras.
Havia um homem rico, com 100 ovelhas, junta de boi. Havia um homem pobre, que só tinha uma cordeira, uma ovelha, só tinha uma. E quando o homem rico, ele recebe um hóspede, um viajante, em vez de ele pegar do seu rebanho, ele pega a única que o seu vizinho tem. Aí o engraçado, né, que gente que está cega com a mente cauterizada, porque o pecado, ele tem o poder de cauterizar, sabe, de congelar nossa mente para o entendimento das coisas de Deus. Aí o que é que acontece? Se acha no direito de apontar o dedo para o vizinho, de julgar, de apontar, de expor o pecado. E aí Jesus, ele diz no Evangelho da Graça: antes de tu olhares para o argueiro que está no olho do teu irmão, olha primeiro para a trava do teu. Quem me conhece de perto sabe, irmão, se eu não estiver em uma condição espiritual, nem para estar aqui, eu não vou estar aqui. Numa situação de tristeza, de alguma coisa, eu não vou estar aqui. Porque aqui não é o lugar de eu desabafar, e nem é o lugar de eu vomitar minhas tristezas, minhas agruras, minhas amarguras, a minha revolta. Não, aqui é o lugar, aleluia, de onde fala a palavra de Deus, e a graça de Deus é derramada no meio da igreja. João Calvino, ele dizia: o púlpito é o trono onde Deus se assenta para falar com o seu povo. Então já houve condição também que eu disse aqui, eu disse: pastor, eu sei que essa semana que eu estou escalado, mas eu não vou pregar. Eu não tenho condição. Mas eu sei que quando eu estou aqui, eu estou dependente de Deus, eu estou debaixo da graça do Espírito Santo. E é por isso que, com certeza, a palavra do altar vai queimar a igreja. Porque a palavra de Deus é fogo que queima e martelo que quebra. Louvado seja Deus. Davi se ensoberbeceu depois de ver a história. E gritou: esse homem é digno de morte. E ainda se deve exigir que ele restitua 4 vezes aquilo que ele subtraiu, aquilo que ele roubou. Aí é interessante que a voz de Deus, nem todo sempre é labrada como um trovão. Porque muitas vezes a gente pensa numa ilusão de que a voz de Deus é a voz de Thor, né? Ele fala nos raios e trovões. Mas há momentos que Deus sabe falar na brisa e sabe falar na voz das águas calmas. Sabe falar na calmaria. Quando Davi se levanta revoltado dizendo: esse homem é digno de morte, Natã simplesmente responde: esse homem é tu, ó rei. Porque eu te dei o reino, eu te coloquei em lugar de Saul, eu te dei as mulheres e as filhas do seu Senhor. E o que eu não seria capaz de te dar se tu me pediste? Quando a gente tem um Deus, irmão, que cuida da gente, a gente precisa estar mais do que satisfeito. E confiante em saber
que Ele é poderoso para nos conceder muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Paulo escreveu sobre isso. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que o que pedimos e pensamos, a esse glória na igreja. E Deus, por intermédio de Natã, repreendeu a Davi. Se tu me pediste, eu não te concederia. Mas por causa do teu pecado, aí é onde nós chegamos no versículo 10. Agora, a espada. E aí eu abro um parêntese para dizer como é interessante a gente ter outras traduções à disposição. Aqui, na versão de Almeida, século 21, diz: a espada não sairá. Na versão de Almeida, corrigida fiel, diz: a ameaça de assassinato não sairá da tua casa. E como se deu essas ameaças de assassinato para derrubar Davi, para tirar Davi do trono? Aí é onde nós avançamos em 2 Samuel, e nós vamos para o capítulo 16 de 2 Samuel. Ou melhor, capítulo 15. A partir do verso 1. 2 Samuel 15, 1. A primeira ameaça de espada contra Davi. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro e cavalos e uma escolta de 50 homens. E Absalão se levantava cedo e parava à entrada da porta. E sempre que alguém tinha uma causa para o rei julgar, Absalão o chamava e dizia: de que cidade tu és? E ele respondia: teu servo é de tal tribo de Israel. E Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, mas não há quem te ouça da parte do rei. E Absalão dizia mais: há quem me dera ser constituído juiz na terra. Qualquer um que tivesse uma causa em questão e a trouxesse a mim, eu lhe faria justiça. A primeira rebelião juntou a revolta pelo pai não ter feito nada com relação ao abuso que Aminon cometeu contra Tamar, que a gente vai tratar já já, porque esse é outro resultado, outra consequência do pecado de Davi. Mas sobre a violência que Davi cometeu, o primeiro castigo que Deus decretou foi: a ameaça de assassinato não deixará a tua casa, cercará a tua casa. E começou com Absalão. Nesses versos, porque ele se levantou como juiz da terra, porque ele juntou carros, cavalos e 50 homens para ser a sua escolta, a sua guarda. E à medida que ele foi julgando as causas do povo, o povo foi se alinhando com ele, e ele se viu com força de dar um golpe no pai. Foi onde Davi sofreu a primeira tentativa de golpe. E o processo foi tão longo que só veio acabar no capítulo 18 de 2 Samuel, quando Absalão morreu. O processo foi longo. Porque o rebelde, ele sempre age assim. Ele conquista a simpatia dos outros. Ele demonstra empatia, ou seja, sensibilidade com o problema dos outros. Ele mostra se importar com os outros para conquistar a atenção dos outros para si. E daqui a pouco ele está se vendo com força de derrubar. Seja seu líder, seu pastor, seu chefe. Rebelde é assim, age assim em todo lugar, irmão. Então foi o primeiro golpe.
já não bastasse, Davi ter que fugir, ainda por todo canto encontrava gente para afrontar. No capítulo 16, Simei, ele lá do alto do monte, ele gritava, ele xingava e jogava pedra. E dizia, está merecido. Por quê? Porque Simei era um parente próximo de Saul. Foi merecido o que aconteceu contigo, porque tu tomaste o trono do meu pai Saul. Mas tudo consequência. É plantação que a gente semeou e depois a gente colhe. Ziba, que foi o criado responsável por cuidar de Mefibosete, rouba tudo que Mefibosete tem, inventa uma história para o rei, coloca uma imagem de traidor em Mefibosete. Mas Davi fugindo, ele tinha o que fazer? Que força? Mas tudo resultado da consequência desse pecado, porque ele matou Urias, a espada, a ameaça de morte estava cercando a sua casa. Depois, capítulo 20, mais uma vez a espada se levanta contra Davi. Um homem que ele não tinha linhagem real, não tinha nada de importância no reino, chamado Seba. No capítulo 20, a partir do versículo 1, passou por todo o povo gritando, nós não temos nada mais com o filho de Jessé. Quem quiser me siga. E o pior, que tem gente que segue, viu? Tem gente que segue. Mas Davi chama o exército, persiga Seba. E não foi o exército que matou, porque no mesmo capítulo a palavra de Deus mostra uma mulher idosa, sábia. Não brinque com as mulheres dos cabelos brancos da igreja não, que elas têm um segredo com Deus, viu? Eu tenho uma coisa que se eu ver uma mulher de cabelo branco e do pitó na cabeça, eu tenho que juntar as perninhas, fazer o sentido de bater continência. Porque são as mulheres que são as colunas da igreja, as colunas de oração. Não foi o exército que acabou com a rebelião de Seba, não. Foi uma mulher feito essa, uma mulher do pitó, uma missionária de oração, guerreira, forte, na presença de Deus. Olha, Joabe, não precisa você atacar não, a gente vai se organizar aqui nas muralhas da cidade, a gente vai pegar ele e a cabeça do rebelde vai ser lançada pelo muro. Do mesmo jeito que ela falou, foi o mesmo jeito que aconteceu. Então eu digo a você, não brinque não. Oh glória. E ainda uma palavra aqui para ser liberada essa noite. Você que sabe o mistério de Deus que tem com você na intercessão, não enterre não, viu? Não enterre não. Entre na guerra. Entre nessa marcha com o varão de guerra, porque Deus quer usar você. Você que talvez esteja ferida, talvez você esteja machucada, desacreditada, saiba de uma coisa: Deus lhe escolheu para ser uma dinamite na mão dele.
Por fim, nós encontramos também no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7, a última tentativa de golpe que Davi sofreu. A Bíblia relata que Davi, já velho, cansado, sentia um frio que nenhum cobertor conseguia aquecer. Alguns conselheiros disseram: chame uma donzela para se deitar junto do rei, mas não se deitar junto do rei para ter relação, porque a Bíblia diz que ela deitava junto do rei, mas o rei não tinha nenhuma relação com ela. Era só mesmo uma coisa terapêutica. Davi estava avançado em idade, mas se levanta Adonias como irmão mais velho, filho mais velho de Davi, vendo que o pai não tinha mais força, levantou-se para se rebelar. Então, a terceira vez em que o cumprimento da palavra de Deus por Natan acontece, mais uma ameaça ao reinado de Davi, como consequência do pecado contra Urias. Depois, aí voltamos para o versículo 12. Pois tu o fizeste em segredo. O adultério, ele tentou encobrir de todas as maneiras, mas o que ia acontecer a Davi era para todo o povo ver. Porque quando a gente não é revelado, aí nisso nós precisamos ter cuidado, porque tem pecado que a gente comete que recai sobre a nossa descendência. E não é uma questão de maldição hereditária, é uma questão de lei da semeadura e da colheita. Se o homem não se arrepender a tempo, esse mal pode se alastrar. E foi justamente o que aconteceu, porque no capítulo 13 de 2 Samuel, dos versículos 1 até o versículo 22, fala justamente de um meio-irmão, apesar de que a Bíblia, ela não faz essa diferença, tá? A própria lei brasileira, ela não faz essa diferença de irmão legítimo, que é de dentro do casamento, de irmão ilegítimo. Tem isso não, todo mundo é irmão. Nem a lei de Deus, ela faz essa diferença, essa distinção, assim como também a lei dos homens, as leis do direito. Nasceu seja só do pai, ou nasceu seja só da mãe, ou nasceu dentro do casamento, não tem isso não. O Código Civil diz, é todo mundo irmão. Acabou? Mas Aminon, com a mente diabólica, suja, talvez trazendo para os dias de hoje, devia ser um consumidor de pornografia. Porque o mundo pornográfico, ele só oferece dessas coisas, irmão. É cada tipo de imundícia. E a gente precisa falar isso na igreja, porque nós somos responsáveis por abrir os ouvidos dos servos de Deus, aleluia, e fazer vocês alcançarem o que está escrito em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu prego contra isso porque eu já fui escravo dessa desgraça. E
com a nossa vida espiritual se a gente deixar. Feche a porta da sua casa, do seu casamento, do seu lar. Deus nos chamou para ser os guardas da porta da nossa casa. Ouça isso, marido. E haja a tempo de alcançar a misericórdia de Deus. Estou pregando isso porque antes de pregar para vocês, essa palavra pregou para mim. Eu precisei ser confrontado por Deus também. E eu vou dizer, ninguém está salvo. É preciso vigilância, é preciso cuidado, é preciso que vigie. A Bíblia diz que Aminon era rodeado de filho de Belial. E ele próprio também era um. Então, era onde acontecia essas conversas imorais. Talvez essa rodinha de escola, em que só saia conversa de pornografia. Esses grupinhos de faculdade, esse grupo de colega de trabalho. Mas pelo sangue de Jesus estamos sendo conclamados essa noite. Feche a porta, acabe com isso. Se for preciso sair do grupo, saia desse grupo, deixe esse povo e se volte para Deus, porque Deus tem misericórdia para derramar, para transbordar na nossa vida em nome de Jesus. O que foi feito encoberto agora se traduziu no escândalo da relação ilegítima que Aminon teve com Tamar. Depois, revoltado pelo pai não ter tomado nenhuma providência, Absalão decidiu se levantar e julgar. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nenhum erro da autoridade nos permite formar levante contra ela. Principalmente nossas autoridades paternas. Não precisa estar toda hora no conluio não, assim. Mas saiba honrar. Uma benção de manhã não faz mal não. Até porque a bênção que ela dá não provém dela, porque ele ou ela diz: Deus te abençoe. Eu tenho aconselhado alguns, seja jovem, seja adolescente, quando chegar para dizer: mas meu pai é bruto, meu pai... Eu disse: mas a diferença precisa estar em nós, porque nós é quem estamos, aleluia, aprendendo de Cristo. Não precisa de muita coisa não. Se não tiver acessibilidade para ter um afeto, pelo menos cumpra o seu dever. Peça uma benção. Peça uma benção para se levantar, ao se levantar. Peça uma benção antes de dormir. A gente às vezes tem uma visão muito distorcida do que é honrar. Mas a palavra de Deus em Provérbios diz que honrar os pais significa guardar o conselho e cumprir os ensinamentos. Não é difícil nós fazermos aquilo que a Bíblia manda.
no sentido de honrar os pais. Ouvindo os conselhos e cumprindo os princípios, nós já estamos cumprindo o princípio de honra. Então, se a relação for difícil, mas isso não nos dá o direito de nos levantar, de falar mal, de maldizer. Não. Seja apenas bom filho, filho exemplar, filho destacado na escola, aleluia, bem sucedido no seu trabalho, porque isso glorifica a Deus e honra os nossos pais. E fazendo o que é dever de todo filho. Tá difícil nessa geração. Filho que até peça a bênção. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de ver minha mãe, meu pai, mas não, meu pai vai fazer 19 anos que partiu para a eternidade. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar minha mãe, bença a mãe e beija a mão. Então, os erros cometidos pelas autoridades não nos dá o direito de querer derrubar e atacá-las. E o capítulo 18 de 2 Samuel mostra que por causa da sua rebelião, Absalão morreu. Porque a Bíblia diz, está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 3: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os teus dias na terra. Como se já não bastasse, Absalão põe o pai para fugir. E aqui na escritura diz, como foi dito pelo profeta Natã, o teu próximo. Quem foi esse próximo? Absalão, filho de Davi. Ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Sabe o que Absalão fez? Deixa eu colocar a referência aqui e indicar. Segunda Samuel 16, 22. Alexandre ou Denis, por favor. Veja o que Absalão fez com as concubinas do seu pai. Assim armaram uma tenda no terraço para Absalão. E ele se deitou com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. Imagine uma tenda armada na frente do palácio. E me permita comparar o filho do rei fazendo dessa tenda um motel com as concubinas de seu pai. Mas tudo como cumprimento da profecia que a gente leu aqui em 2 Samuel 12, verso 11. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo. E ele se deitará com as tuas mulheres. Isso se cumpriu com Absalão em 2 Samuel 16, 22. Então, que tenhamos cuidado. Porque o pecado no início tem um sabor de mel. Mas como diz Provérbios 14, 12, há caminhos que para o homem parecem bom, mas no final é caminho de morte. Vamos atentar para isso. E o interessante é que Davi se arrependeu. Natã, ele fala no versículo 13: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Porque Davi, ele tinha dado a sentença pela boca dele, né? Esse homem é digno de morte. Sem lembrar que essa sentença estava servindo, na verdade, é para o próprio Davi. Mas porque Davi se arrependeu e disse:
eu somente pequei. Isso nos dá um conselho importante. A gente não vai se justificar, não, mas é porque. Contra ti somente eu pequei. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, encobre meu pecado, purifica-me, e aleluia, eu ficarei limpo. Não, eu e você não vai dar desculpinha para Deus. Vai dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui porque eu caí, eu pequei, eu transgredi, e eu preciso da tua misericórdia e do teu perdão. Acabou? Mas se a gente ainda se demorar, aí as consequências vêm. Mas que Deus nos abençoe, nos guarde na sua graça. Eu quero aproveitar e perguntar aqui, porventura, quem compreendeu essa palavra? Quem porventura recebeu, a palavra tocou no seu coração? E se você ainda não se decidiu para Jesus, quer aceitar, quer receber Jesus na sua vida, o momento é esse. Não deixe que as setas, os enganos do inimigo digam a você: não tem chance, não tem mais jeito. Ei, com Jesus tem jeito sim. Com Jesus tem jeito sim. Venha para a frente. Venha receber a oração. E com ela, o direito da comunhão com Deus. Quem é a primeira pessoa? Eu sei que o pastor vai reforçar esse convite. Eu não vou me estender. Mas que Deus nos abençoe e nos fortaleça na sua graça, em nome de Jesus. Continue orando por nós. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Fiquemos de pé para adorar. Fiquemos de pé para adorar mais uma vez.